aí, Diogo. Ah, é verdade. Esqueci. Obrigada. Galera, a gente tá entrando um pouquinho mais tarde, porque a gente teve alguns problemas com o YouTube, mas vamos lá. Antes tarde do que nunca. Problemas acontecem, né? Normal. Vamos lá. Então, hoje a gente vai bater um pouquinho de papo sobre a parte mais financeira, né, da educação física e as dificuldades, né, que a maioria dos profissionais de educação física encontram nessa área. Então, uma das coisas aí que a gente encontra, né, as principais reclamações dos profissionais de educação física são trabalhar por muitas horas, né, e uma má remuneração por isso. Então, o que seria a solução disso, né? A gente precisa tentar encontrar, não adianta a gente só ficar reclamando sobre isso e continuar fazendo as mesmas coisas. Normalmente a gente reclama que trabalha muitas horas e que a remuneração não está boa, mas a gente não procura outros caminhos para a gente seguir, né? Então, é importante a gente ter um pouquinho mais de clareza, às vezes, né? Sobre alguns temas aí que a gente vai discutir na aula de hoje. Beleza. Então, eu coloquei aqui algumas, vamos dizer, alguns exemplos, né? Até de valores. Óbvio que isso pode mudar muito de lugar para lugar, de região para região, mas eu coloquei uma base só para vocês terem noção que dá para vocês mensurarem aí pela cidade de vocês. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de professor de musculação, de sala de musculação, né? Que é onde uma parte dos profissionais de educação física começam até a sua trajetória na profissão aí. Então, eu coloquei 5 dias na semana, então trabalhando 5 dias na semana, nem coloquei aos sábados. Todos esses exemplos eu usei mais ou menos a mesma projeção, tá? Eu sei que muitos trabalham até de sábado, às vezes de domingo, mas eu coloquei 5 dias na semana para a gente conseguir mensurar todos os comparativos com 5 dias na semana, ok? Então, 5 dias na semana, com um período de 6 horas. Eu coloquei 6 horas para vocês conseguirem mensurar. Eu sei que, né, a gente coloca um período, mas eu sei que tem gente que trabalha muito mais que isso na sala de musculação. Mas eu coloquei um período aí de 6 horas para vocês conseguirem mensurar. Então, coloquei uma hora aula aí que, né, pelo que eu converso hoje com outros profissionais de educação física, é o que equivale aí aqui no ABC, R$15 hora aula, né, para ser instrutor de musculação. Então, para ser professor lá que vai auxiliar na sala de musculação. E você vai ter um salário, né, base aí de R$1.800, certo? Então, hoje eu vou falar bem sobre valores, tá? Foi o que eu falei no começo, alguns valores podem variar de região para região, mas é só para vocês terem uma noção do comparativo, certo? Então, uma das áreas, né, que as pessoas, eu escuto muita gente da educação física falar, mas eu fico na sala de musculação para, aos poucos, eu conquistar personal, né, conquistar alguns alunos de personal. Sim, isso é uma tática boa, no sentido de que se eu sou um bom profissional, né, se eu dou a atenção necessária para os meus alunos, se eu passo um bom treino, se eu sou um bom profissional de educação física, lá na área da musculação, possivelmente eu vá conquistar alguns personagens com isso, né? Então, alguns profissionais usam isso como tática e não está errado, está certo, mas a gente coloca aí um personal trainer normal de musculação, né? Ou até de funcional, mas
Vamos tentar colocar aí de musculação para ter um comparativo. Trabalhando os mesmos 5 dias na semana, com período de 2 horas. Então, vamos colocar que você tenha 5 dias na semana, 2 personagens por dia, certo? Essas 2 horas por dia seria isso. 2 personagens por dia aí. Beleza, a gente já sabe que são cerca aí de 10 personagens, né? Se a gente pensar que faz uma vez na semana só, mas aí, independente, a hora-aula fica em torno de R$80. Tá? Isso, a gente está falando aqui do ABC mais ou menos. A gente sabe que em São Paulo, né, capital, às vezes é um outro valor, mas isso pode variar de região a região e até de academia para academia. Né? Muitas academias cobram o valor do personal também. Eu nem coloquei isso em pauta, mas a gente sabe que às vezes esse valor ainda é diluído para academia, tá? E aí, se eu trabalhar nesses 5 dias da semana, durante 2 horas, todos os dias, né, dos 5 dias na semana, cobrando mais ou menos R$80, a gente vai ter R$3.200 de salário, ok? Beleza. O que seria... Deixa eu ver, a Tá entrou de novo, isso aí, tá. O que seria, na verdade, essas duas chances, né? A gente tem essas duas opções aí de trabalho e são as mais requisitadas aí. Eu escuto muita gente falar sobre, eu vou tentar me enfiar no meio do personal, porque o personal ganha muito mais. Então, se você for ver que é real, porque a gente está falando de R$1.800 contra R$3.200 e trabalhando menos, 4 horas por dia. Então, realmente, é uma área que paga muito melhor, né? Porque o serviço que a gente presta é diferenciado. A gente sabe que tem muita gente na musculação que não gosta de treinar sozinho, precisa de uma orientação maior, e isso tem um preço, por isso, ser personal acaba tendo uma rentabilidade maior. Porém, o personal, na maioria, né, eu conheço muitos amigos personais, eles não levam a sua vida de personal, né, como uma empresa. Então, acabam não fazendo contrato, né? A gente sabe que ser personal é muito bom, mas é muito volátil também. Então, em situações ótimas, a gente às vezes está com alguns personagens, vamos colocar aí que cada personal faça uma vez na semana, a gente está com 10 personagens nessa história aí, certo? Então, são 10 personagens, ótimo. Aí, o que acontece? Vamos supor que a gente agora, né, na situação atual, né, do mundial, né, na verdade, também, a gente está numa situação de pandemia. E aí a gente sabe que as pessoas estão se adequando financeiramente para tudo. E se o personal não se preveniu para isso, não fez um contrato ou algo que garantisse, né, uma segurança do seu aluno, bem provável que ele perdeu alguns alunos. E também se ele não se adequou à nova realidade. Né? Tem muita gente que, beleza, sou personal, mas agora eu não estou podendo entrar na academia e beleza. Né? Então, vai acabar perdendo os seus alunos. Então, é uma coisa muito volátil. De 10 alunos, você vai cair para 2, 3. Isso se você não tiver uma garantia desses alunos. Então, é muito importante, até alguns outros assuntos e algumas outras aulas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso do comprometimento que a gente tem que ter com o aluno, mas que o aluno também tem que ter, né, os seus deveres aí. E é muito legal a gente fazer um contrato nesse caso. Beleza? Então, só um adendo aí. Beleza. Então, agora você está pronto para tentar enxergar de uma outra forma, né? É o que a gente fala, uma outra forma, uma outra maneira de enxergar a profissão. Então, qual será essa outra forma, esse outro caminho que eu posso ganhar mais trabalhando menos? Porque eu acho que isso é a nossa maior dificuldade, né? Eu senti muito isso na minha profissão lá no começo,
porque logo quando eu me formei na faculdade, eu pensei, na minha faculdade foi bem difícil de eu conseguir, eu sei que isso não é uma coisa só minha, né? Muita gente tem bastante dificuldade, questão financeira para pagar a faculdade, os estágios têm uma remuneração muito baixa, às vezes a pessoa tem que largar o trabalho para conseguir fazer os estágios. Então é bem complicado. Para mim foi bem complicado também o modo de como pagar a faculdade. E quando eu me formei, eu lembro quando eu peguei meu diploma, eu já estava, né, trabalhando na área, mas eu falei, para tudo isso que eu fiz, para ter valido a pena tudo que eu fiz, eu tenho que estar ganhando tanto. Eu fiz um cálculo lá na minha cabeça, que agora eu não lembro qual que era o cálculo, o valor real, né? Mas eu fiz um cálculo lá na minha cabeça que eu tinha que ganhar tanto dentro daquele ano, né? Para ter um salário de tanto, para valer a pena tudo que eu passei. Beleza. Na minha cabeça lá de recém-formada, isso fazia todo sentido. E aí eu comecei a batalhar para isso. E aí eu percebi que, ótimo, eu cheguei naquele valor que eu tinha colocado, mas nem sempre assim no sentido de eu pensei no valor e eu consegui chegar naquele valor muito antes do que eu imaginava. Porém, eu estava trabalhando por muitas horas. Eu cheguei a trabalhar 16 horas todos os dias. Então, a gente fala, foi saudável isso? A gente entende que às vezes também é uma fase. Recém-formados, né, a gente precisa ganhar uma credibilidade, quem não é visto não é lembrado, então a gente tem que estar lá e tem que estar com todo o sangue. Só que eu vou conseguir me dedicar 16 horas com a mesma intensidade que eu me dedicaria 8, 6, a gente sabe que não. Né? A gente sabe que o rendimento acaba caindo. Por mais que a gente queira, por mais que a gente lute, né? Nosso corpo não é uma máquina. Então eu comecei a pensar em formas de continuar ganhando aquilo que eu achava um valor aceitável, mas trabalhando menos. Né? Que eu acho que é isso que a maioria dos profissionais procuram aí. Beleza? Em academia? Isso, tá. Seu valor, você está perguntando sobre esse valor, você está falando de academia convencional, né? É isso mesmo. É da academia convencional que eu tô falando, tá? Não dos boxes de CrossFit. Agora eu vou começar sobre a parte dos boxes, tá? Da parte mais do CrossFit. Beleza. Então, uma das áreas é virar um coach de CrossFit. Eu nem fiz nenhum comparativo sobre head coach, tá? Que você ser head coach, para quem não sabe, né? Dentro de um box de CrossFit tem uma hierarquia lá, né? Que são os estagiários, né? Para quem ainda não é formado e também não tem o level 1, aí tem o coach, para quem já fez o level 1 e já é formado. O level 1 é um curso que dá o direito de você dar aula de CrossFit, te capacita para isso. E head coach, que é quem monta os treinos, responsável pela elaboração dos treinos, pela periodização, tá? Então eu nem coloquei isso em pauta ainda, a gente coloca mais pra frente aí, se vocês tiverem alguma pergunta vocês vão falando, tá bom? Então, beleza, como coach de CrossFit aí, coloquei os mesmos 5 dias na semana, então a gente não tá falando de sábado e domingo, a gente tá falando de segunda a sexta, um período de 6 horas também, entendeu? Pra gente comparar. A maioria dos box funcionam assim, tá? Funciona o período da manhã, 6 horas, e depois o período tarde e noite também mais 6 horas. Então por isso que eu não coloquei um período de 8 horas, coloquei o período de 6, exatamente pelo meio período aí. Ok? Tá bom. E aí, uma hora aula, né, razoável, né, uma hora aula que a gente encontra bastante, pelo menos aqui, né, em São Paulo, ABC, R$25 hora aula. Dentro desses R$25 hora aula aí, a gente trabalhando 6 horas por dia,
o nosso salário mensal fica em torno de R$3.000. Então, percebe o quanto... Depois eu vou fazer um comparativo, mas só para vocês já irem linkando. O quanto ficar numa sala de musculação as mesmas 6 horas, durante os mesmos 5 dias na semana, eu falei, se não me engano, em torno de R$1.800. E aqui a gente está falando de R$3.000. Então, é uma diferença grande de valor aí para a mesma hora trabalhada, certo? Então, a gente já consegue pensar naquilo, trabalhar menos, nesse caso a gente está trabalhando o mesmo tanto, mas a gente está ganhando mais, beleza? Ok. Depois, aí a gente, mesma coisa, a gente procura personagens. Então, no caso de personal aqui, eu exemplifiquei como personal de movimentos ginásticos, né, que é a área que eu mais atuo. Eu dou personal também de CrossFit, né, para quem quer melhorar no CrossFit de forma geral, mas a área que eu mais atuo é personal de movimentos ginásticos. Que aí, nesse personal de movimentos ginásticos, eu coloquei a mesma coisa de personal normal. Então, 5 dias na semana, 2 horas por dia, né? Então, vamos colocar na mesma projeção, 10 alunos, né? Uma vez na semana de cada um. E a nossa hora-aula, mais ou menos por R$100. Então, a gente já sabe aí que dá para ganhar R$4.000 trabalhando só 2 horas por dia, né? Lá a gente, no cenário lá da musculação, por exemplo, a gente estava trabalhando 6 horas para ganhar R$1.800. Percebe a diferença aí de valores, né? Então, pensando nesses... por que eu coloquei, só para deixar claro, por que eu coloquei o exemplo de movimentos ginásticos? É um campo de personal que ele não é muito explorado. Então eu coloquei aí R$100, mas, né, eu sou um caso vivo de que dá para cobrar muito mais que isso pelo serviço que você oferece, né? Demanda. É aquela coisa de quem está procurando para quem está oferecendo. Então, às vezes, tem muita gente que oferece personal convencional. E tem muita gente precisando também. Mas, de personal de ginástica, tem muita gente precisando e tem pouquíssimos que trabalham com isso. Então, né, quando a demanda é menor, né, então a gente consegue cobrar um pouquinho maior o valor, tá bom? Então, a gente colocou aí R$4.000. Beleza. Aula complementar de ginástica. Mesma coisa. Isso é um outro campo que a gente pode trabalhar e que muitos boxes vão precisar de você aí. Trabalhando os mesmos 5 dias lá na semana, né? Os mesmos 5 dias na semana, 2 horas por dia, cobrando R$40. Eu coloquei um valor bem baixo, tá? Na verdade, esse valor pode chegar até R$70 aí hora aula, dependendo da sua região. Você vai ganhar em torno de R$1.600 trabalhando 2 horas, 5 dias na semana. Olha o quanto isso E aí, Dri? Olha o quanto isso né, lucrativo, se você for ver. Então, eu trabalhando 2 horas como aula complementar, eu ganho mais ou menos a mesma coisa do que se eu ficar lá na sala de musculação durante 6 horas. Ok? Deixa eu ver aqui que a Tati mandou. Como seria um personal de ginástica? Oi, Dri. O personal de ginástica pode ser feito por movimentos ginásticos. Então, por exemplo, eu vou fazer... Tem uma aluna minha que tem muita dificuldade, tem medo, tem as suas travas de fazer handstand push-up, por exemplo. Aquela parada de mãos, né, flexão na parada de mãos. Ela vai contratar o serviço de personal de ginástica para melhorar aquele movimento. Então, ela frequenta até às vezes as aulas de ginástica, mas cai na mesma coisa. Nas aulas de ginástica, a gente não está olhando a individualidade tão profunda de cada aluno. A gente tenta identificar, né, as dificuldades de cada aluno, mas a pessoa não tem uma hora só para ela. No caso do personal,
a pessoa tem uma hora só para ela, né? Então, eu vou trabalhar com muito mais calma, no tempo dela, né? Observando ela o tempo todo, estando com ela o tempo todo. E isso é muito importante para quem tem os medos lá, né? As travas. É muito importante isso. Então, às vezes é nesse sentido, né? De medo ou porque não consegue fazer aquele movimento. Às vezes é para melhorar o seu rendimento. Então, o aluno precisa que você ajude ele vai para um campeonato e ele só consegue fazer, por exemplo, 10 pull-ups seguidos e no campeonato exige que faça 25 pull-ups unbroken, sem quebrar. O que vai acontecer? Ele vai contratar os seus serviços para você dar uma ajuda para ele. Então, você vai direcionar trabalho de força, de mobilidade, de resistência muscular, para ele conseguir fazer esses 25 pull-ups, por exemplo, né, sem quebrar. Beleza, tá? Dúvida sanada aí? Pode ir mandando, hein? Qualquer coisa. Beleza. Então, depois das aulas complementares lá, né? Deixa eu só falar mais um pouquinho sobre a aula complementar. A aula complementar, ela é uma aula que ela também é direcionada para movimentos ginásticos. Eu, né, no meu método, eu gosto de colocar um movimento por aula. Então, às vezes, até movimentos mais complexos, ficar 3, 4 aulas dentro daquele movimento. E aí eu vou trabalhando bem a base e vou conquistando a consciência e consistência aos poucos, tá? Então, é importante a gente saber também, conhecer os nossos alunos nessa área, para a gente conseguir direcionar o que ele está precisando naquela hora, tá? Então, nas aulas complementares é isso, é uma aula dedicada a melhorar a técnica, a força, consciência e consistência de movimentos ginásticos, beleza? Então, na consultoria online, olha quantos campos a gente consegue abranger aí, pensando na consultoria online de ginástica. Então, consultoria online de ginástica, eu coloquei uma média de 10 alunos, aí que é a média que a gente está usando para as outras situações também. Então, 10 alunos, trabalhando 10 horas semanais, o valor por aluno, R$150. Então, só para vocês entenderem como que funciona um pouquinho da consultoria online, a consultoria online é o seguinte, muitas vezes o aluno gostaria de fazer personal com a Natália Cardoso. Só que a Nath Cardoso não tem, às vezes, disponibilidade de tempo, né, e para dar personal para a pessoa. Ou às vezes a pessoa mora, por exemplo, na praia e eu moro no ABC. Então não compensa ir dar personal para a pessoa. E às vezes os nossos horários não batem. Então ela quer fazer a metodologia da Nath Cardoso. Só que ela tem uma dificuldade, né, física para isso. Então, ela vai contratar o serviço de consultoria online, ok? Então, ela vai ter um serviço de personal, só que à distância, ok? O valor, né, para fazer 2 vezes na semana, gira em torno de R$150, ok? Por aluno. Então, 2 vezes na semana, né, a gente pensa que não é o valor por semana, o valor é por mês. Então, eu dou, né, 8 treinos para a pessoa, para R$150 aí. Então, por aluno, ele vai pagar R$150 por mês. E eu coloquei essas 10 horas trabalhadas aí por semana, que é uma média, tá? Isso muda muito de prática, vivência também, de elaborar as planilhas, de responder as planilhas, de mandar os exercícios. Então, eu coloquei isso. Mas isso é bem flexível, tá? Então, eu já cheguei em épocas que eu fazia uma vez na semana, fazia todas as planilhas. Ou épocas mais apertadas, eu fazia 2 horas por dia de cada planilha. E assim ia, tá? Então,
se você for ver aí, trabalhando 5 dias na semana, dá para fazer 2 horas por dia dessas 10 horas aí trabalhadas. E você ganha cerca de R$ 1.500 em casa, né? Hoje, né, na atual situação de pandemia, tudo, é uma área que a gente tem que prestar atenção, né? Então, muita gente está precisando dessa orientação aí, né? E a gente, pela pandemia, não está conseguindo estar fisicamente próximo. Então, esse protocolo de ensino aí, né, e de lucratividade para a gente é muito importante. Então, pensa que você está ganhando R$ 1.500 aí por mês, mais ou menos, né? Isso a gente fala que pode alterar de região para região. A gente está ganhando R$ 1.500 trabalhando de casa, né? Óbvio, não é, né? É o que a gente fala, não, nada disso que eu estou apresentando é tipo, beleza, então eu vou, só de eu dar aula lá de ginástica eu vou ganhar. Não, você precisa ser um bom profissional independente do caso, né? Porque senão isso não vai te trazendo um retorno a longo prazo. Ok? Beleza. Aí entra os workshops, que eu particularmente eu gosto bastante de dar workshop. Porque eu consigo atingir um número maior de pessoas em pouco tempo. Então, esse protocolo aí que eu uso é para conseguir, às vezes, atender. Então, normalmente, esse tipo de aula é feita no sábado, em alguns box. E aí, aos sábados, eu fico cerca de 4 horas, né, para ensinar 3 movimentos ginásticos. Então, eu escolho 3 movimentos ginásticos e passo para aquele box, né? Então, às vezes, os movimentos que o head coach lá aconselha a passar, porque está sentindo muita dificuldade nos alunos dele. Às vezes a pessoa, eu tenho, né, o módulo 1, 2, 3 e 4, então a pessoa faz a progressão de módulos. Então isso depende muito. Então o número mínimo que eu aceito de alunos aí para fazer workshop, para valer a pena, né, para ser realmente uma coisa não só lucrativa para mim, mas que os alunos consigam aproveitar de uma maneira melhor. Então, 15 alunos no mínimo, um dia na semana, 4 horas nesse dia. Então, que geralmente acontece aí nos sábados. Eu cobro R$ 85 por aluno. Então, isso óbvio, né? Isso, né, não é fixo, então é isso para sempre. Não. Isso muda também de região, muda para tudo, tá? Eu tô colocando exemplos para vocês conseguirem visualizar. R$ 85 por aluno, fica um salário mensal, né? Isso eu tô falando de uma vez no mês, né? Então, a pessoa deu uma clínica no mês, durante 4 horas, ela ganhou R$ 1.275, cobrando esse valor de R$ 85 aí por aluno, beleza? Então, se ela der uma clínica na semana, a gente multiplicando por 4 aí, né, dá quase R$ 5.000 aí, certo? Quase não, acho que dá R$ 5.000. Beleza? Então, você está trabalhando uma vez só no mês, 4 horinhas, é esse valor aí, ok? Então, fazendo um comparativo aí de remuneração, eu coloquei aí na tela alguns comparativos, né, para a gente visualizar de forma geral. Eu fui passando um a um e agora eu vou falar de forma geral. Então, coloquei, né, R$ 15 hora aula, na sala lá de musculação, trabalhando 8 horas por dia, eu vou ganhar cerca de R$ 1.600, certo? Depois, personal, vou fazer um personal de musculação, cobrando R$ 80 por aluno, hora aula, né? Trabalhando 2 horas por dia, R$ 3.200. Como coach de CrossFit, R$ 25, trabalhando 6 horas, eu vou ganhar cerca de R$ 3.000, ok? Aula de ginástica, aula complementar de ginástica, aquela aula que é em grupo, mas eu dou aula nos boxes de CrossFit
específico de ginástica. R$40, trabalhando 2 horas, R$1.600. Personal de ginástica, R$100, trabalhando 2 horas, R$4.000. Então, consultoria online de ginástica. Eu coloquei aí aproximado, tá? Porque aí eu dividi a quantidade de horas que eu trabalho pela quantidade, a quantidade de horas trabalhadas pela remuneração, deu mais ou menos R$38 hora aula aí. Importante dizer, em casa, né? Trabalhando 2 horas por dia, mais ou menos, aproximado, R$1.500. E o workshop, né, dá mais ou menos aí R$380 a hora, trabalhando 4 horas, R$1.275. Então, são algumas opções aí, né, que a gente explanou agora nesse tempo aí. Eu dei valores para vocês porque é muito vago às vezes a gente falar, né? Ah, dá para dobrar, né, a sua renda trabalhando com CrossFit ou com algo mais específico, que é a minha área, que é na parte de ginástica. E aí a pessoa acha, né, isso daí é balela, mas eu estou exemplificando com valores. Lembrando que esses valores podem mudar de região para região, mas eles vão ser mais ou menos fiéis a isso. Por quê? Às vezes o valor do professor lá de musculação é menor do que aquilo, então, consequentemente, vai também ser menor a parte de CrossFit, enfim. E se for maior, a mesma coisa, né? Então, só para vocês terem uma noção aí, ok? Agora eu estou colocando num cenário, eu vou espelhar para vocês um cenário de 8 horas trabalhadas por dia, tá? Então, 8 horas trabalhadas por dia numa sala de musculação vai dar R$1.600, ok? Aí, eu coloquei personal de musculação. Se eu trabalhar 8 horas com personal durante 5 dias na semana, vai dar R$9.600. Bom, né? O difícil é arrumar tudo isso de aluno fiel. Porque é o que eu falo. O difícil não é arrumar personal. O difícil é você manter aquele personal. Porque além de ser bom tudo, você ainda tem que saber lidar com as adversidades. Então, por exemplo, a adversidade maior que a gente está tendo hoje é não poder dar essa aula física. Tem gente que não gosta de aula à distância e você vai ter que se reinventar para isso, né? Você vai ter que ter algumas cartas na manga para que isso não te prejudique financeiramente e para que não prejudique o seu aluno também em questão de saúde, certo? Beleza. Aí, como coach de CrossFit, eu coloquei, né, que geralmente o período é de 6 horas, tá? Mas aí eu calculei como se eu fosse trabalhar 8 horas com CrossFit, eu ganharia cerca de R$4.000, ok? 5 dias na semana, 8 horas por dia. Aula de ginástica. Então, se eu trabalhar com aula de ginástica durante 8 horas por dia, durante 5 dias na semana, eu vou ganhar cerca de R$6.200. Personal de ginástica, R$12.000. Beleza? Consultoria online, trabalhando dentro de casa. 8 horas, né? Trabalhando dentro de casa, só que 8 horas por dia, durante 5 dias na semana. R$4.500. Então, é muito... Percebeu o quanto que a gente pode ser bem remunerado? Eu acho que a gente chega disso de... Ah, não, mas CrossFit, né? CrossFit, ó. Profissional de educação física não é bem remunerado. Ah, porque a gente tem que trabalhar muitas horas. Tem outros caminhos, só que a gente tem que abrir a nossa cabeça para outras coisas. Não adianta a gente querer procurar a luz no fim do túnel se a gente não olha
não abre o olho. A gente tem que abrir o olho para a gente conseguir enxergar, né? Então, eu enxergo muito, é o que eu sempre falo, eu enxergo muito futuro ainda para os profissionais de educação física dentro do CrossFit. E quem continuar lá com a cabecinha fechada de que CrossFit não é para mim, CrossFit lesiona, que CrossFit isso, CrossFit aquilo, cheio de preconceitos, vai continuar lá reclamando porque recebe mal, porque trabalha muito. É isso. Então, mais um exemplo aí que eu vou dar de um exemplo mesclado aí. Então, por exemplo, Natália, eu não quero trabalhar 8 horas com personal de... Ótimo, né? Aí você vai ajustar conforme a sua realidade, conforme for precisando, certo? Então, vamos falar aqui, se você quiser trabalhar como coach de CrossFit durante 5 horas, né, ganhando R$25 aí por hora, né, dá R$2.500 por mês. Aí você quer trabalhar 1 hora por dia com... Isso 5 dias na semana, tá? Tudo 5 dias na semana. 1 hora por dia com aula complementar de ginástica, aula específica de ginástica. Ótimo, R$40, vai ganhar cerca de R$800 trabalhando 1 hora, 5 dias na semana. Personal, voltado lá para ginástica. 1 hora, né, por dia, durante 5 dias na semana, mais R$2.000. Consultoria online, mais R$740, trabalhando mais 1 hora. Então, você trabalhou 8 horas, as mesmas 8 horas que eu tinha comentado lá no slide anterior, você vai trabalhar 8 horas durante 5 dias na semana e você vai ter um salário de R$6.000 trabalhando aí, né, mesclado. E isso pode variar conforme o que você deseja. Então, eu acho que 8 horas de trabalho é uma carga horária bem aceitável, na verdade, né? Principalmente falando da gente de profissional de educação física, a gente está acostumado a trabalhar muito mais do que isso, né? Só que a gente tem que entender que até quando a gente consegue trabalhar tanto, né? E até quanto isso é qualitativo, né? Você só está dando quantidade de aula ou você está dando uma boa qualidade de aula? Que uma coisa vai influenciar na outra. É impossível falar que não influencia. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente só está preocupado em eu quero ganhar mais, e aí você começa a arrepiar de dar aula, só que até quando, né? Então deixa eu ver aqui rapidinho. Profissionais preguiçosos estão fora. É isso aí, Luiz. Normal. Normal. Tem, né? Sempre tem. E aí é o pessoal que reclama, né? Isso varia o mês. Exatamente, Tati. Isso varia o mês. Tem meses que a gente tem 5 semanas, né? Então aí vai variar o valor também. Né? Como se a gente ganhar por hora aula, que a hora aula, na verdade, é uma coisa que muita gente tenta na nossa área fugir da hora aula, né? Ganhar de outra forma. Mas é o jeito que a maioria de nós está acostumado a trabalhar. Então, eu exemplifiquei isso para não dar uma confusão mental aí. Óbvio, tem outros protocolos, valores mensais que você fecha, mas, inclusive o de personal, né? Eu também tenho aulas aí que eu vou falar exclusivamente de personal, como a gente pode fazer de jeito diferente, mas vai variar de mês a mês. Também ser dedicado para se destacar. Exatamente, Tati, é isso aí. Não adianta a gente achar que só dar aula, né, sei lá, um robozinho na frente da turma, você vai conquistar personagens, você vai querer, as pessoas vão querer fazer consultoria online com você, vão querer participar da sua aula complementar. Então, é bem complicado aquele professor robô se destacar durante muito tempo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está levando para frente, né? Assim, tudo é um trabalho de formiguinha. Cada dia a gente chega mais próximo, né, de conquistar aquele aluno diferencial. Então, a maioria dos profissionais, eles nem sabem a importância que eles têm para os seus alunos, né? Então, é muito importante
a gente prestar bastante atenção nisso, né? Bom, tem mais alguma pergunta, Tati? Ou alguém, né? Mais alguma pergunta sobre o tema? Vou esperar um pouquinho aqui. Bom, de qualquer forma, galera, a gente está soltando temas diários, né, no Insta e no Facebook também. As lives são de segunda e sexta às 11, mas esses conteúdos menores e diários vão estar aí no Insta. E, galera, vai perguntando, vai questionando. É muito importante a participação de vocês, os comentários, vocês me perguntarem coisas, porque é de vocês que vão vir as aulas para frente. Eu vou querer saber o que mais interessa para vocês, se aulas desse tipo interessam mais, por exemplo. Então, é importante vocês compartilharem isso aí comigo, certo? Quanto tempo eu sou formada? Nossa, calma. Acho que 5 anos. Fez 5 anos. Faz 5 anos que eu sou formada. Né, falando um pouco aí sobre isso, eu sou formada há 5 anos, mas eu sempre tive, né, no meio da educação física, sempre tive muito inserida por isso, pela vida de atleta e por ter tido uma escola dessa dentro de casa. Minha irmã é profissional de educação física, então eu sempre estive muito inserida nesse meio. E eu acho que, na verdade, eu eu considero só, né, porque pelo tanto que eu consegui, pela minha visão, aonde eu cheguei e aonde eu vou chegar ainda, 5 anos de formação é muito pouco, né? A gente vê aí, às vezes, profissionais formados há 10, 15 anos que eles não procuraram se atualizar e vão ficar parados. E nós, né, formados recentemente, quem está para se formar aí, se a gente continuar nessa pegada aqui de curiosidade, de querer entender o que o profissional que já é formado há mais tempo está passando, quais foram as dificuldades, tudo isso vai ajudar a gente estar sempre à frente desse profissional. Na verdade, não importa eu costumo dizer que não importa o tempo de formado que você tem, importa o que você fez com esse tempo, né? O mais importante é isso. Muito obrigada, tá? É isso aí, mas é porque eu só tenho esse conteúdo. Tá falando, né? É pouco tempo, mas tem um conteúdo enorme. É exatamente isso. Então, por quê? Porque a gente não pode fechar a cabecinha e achar que o mundo é só aquilo, né? E eu não vou fechar minha cabeça, né, daqui em diante. Eu acho que muitas coisas a gente tem que abrir a cabeça para ir para frente e melhorar, né? E conquistar coisas diferentes. Não adianta a gente querer ficar andando na mesma estrada, querendo chegar num lugar diferente, né? Por isso que é importante. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem precisar, né, às vezes a gente acaba esquecendo da live, então quem precisar ter um lembretezinho lá, é só entrar no Instagram, tem um site, vocês clicam lá, coloca o seu e-mail, o seu nome, que aí você vai ser direcionado sempre um e-mail para você antes das aulas das 11, tá? De segunda e sexta às 11. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Valeu, galera. Obrigada.